Quando a gente fala, então, em valuation, nós estamos falando de uma coisa que é quase clássica hoje no mundo, vamos dizer assim, de negócio, né? Por quê? É uma, é uma questão de perguntar quanto vale a sua empresa? Se eu fizer essa pergunta, quanto vale a sua empresa? Eu estou pressupondo de que a sua empresa exista no mundo físico. Se eu lhe perguntar quanto vale a sua empresa no metaverso, eu estou pressupondo que a sua empresa exista no metaverso. Agora, nós começamos aqui a falar assim, bom, precisamos saber se quem vai investir para construir um website metaversal, ou seja, ter um projeto no metaverso, já tem uma empresa no mundo físico, e se ele já tem uma empresa no mundo virtual da internet convencional, se ele já tem isso. É comum hoje, e é a grande maioria, se vocês pararem para pensar, né, das empresas que estão sendo muito bem-sucedidas nos metaversos, são empresas de grande porte, constituídas no mundo físico, muitas vezes multinacionais, né, empresas que têm seus N websites em vários países do mundo, né, ou em vários idiomas disponibilizados, né, e aí passam a ter presença no metaverso, ou seja, constroem o seu espaço virtual dentro de um metaverso, dentro de uma plataforma de metaverso. Então, quando a gente olha isto, eu tenho duas maneiras de pensar aqui. Se a empresa existe no mundo físico, ela já tem o website, e ela adiciona um website metaversal, o que ela faz investimento para um website metaversal, este investimento ele entra no valuation da empresa, ele agrega valor à empresa. Ou seja, a empresa que existe fisicamente aqui no mundo físico tem um website virtual e tem uma website metaversal, a mesma empresa, ela, ao criar o website metaversal, ela agregou valor à valorização da sua empresa. Então, o website metaversal, ele agrega valor ao valuation de uma empresa do mundo físico. É muito importante entender esse conceito. E ele agrega valor de várias maneiras. Primeiro, eu posso ter, vamos dizer assim, um, uma empresa no metaverso que só exista no metaverso. Se a empresa, eu criei uma empresa do zero hoje e ela só vai existir no metaverso. Ela não vai, ela é uma organização DAO, descentralizada, vai existir no metaverso. Eu não vou querer responder por CNPJ de governo, de nada. Eu vou entrar, eu quero só aquela empresa lá e vou começar a usar DeFi para poder fazer negócios no metaverso sem investir. Bom, quando é que eu posso estabelecer o valuation desta empresa só no metaverso? Para pensar, quando é que eu vou poder estabelecer? Só depois de um tempo, porque entre o processo de investimento, criação e início de operação, eu posso estabelecer um ROI projetado, né? O ROI realizado só depois de um tempo. Mas o valuation também eu não vou poder fazer inicialmente, porque a empresa ainda não tem valor. Então, a gente vai ver aqui que existem outros parâmetros que já estão fazendo, né, no mercado para se estabelecer o valuation depois de um tempo da empresa metaversal existindo, estando presente na internet. Então, vamos lá. Aqui, quando eu penso numa empresa de metaverso, ela, a primeira grande alavanca que ela traz é a geração de leads. Por quê? Ela me traz, né? Eu consigo ter prospects que vão conseguir gerar
focar naqueles que têm interesse naquilo que eu estou vendendo, eu vou conseguir qualificar meus leads, eu vou conseguir levar, eu vou ter elementos de convencimento maior, porque a plataforma 3D, a interatividade, a imersividade vai me permitir uma maior aproximação ao meu cliente, eu vou conseguir resolver os problemas muito mais, de forma muito mais ágil e, obviamente, converter e fechar negócio de uma maneira também muito mais consistente do que eu faço com um website convencional da internet. Então, toda essa visão, ela é importante a gente ter. Mas eu só vou conseguir chegar no valuation de uma empresa à medida que eu utilizar estruturas de avaliação de empresa, de valorização dos ativos tangíveis, intangíveis, e uma série de aspectos contábeis, financeiros de uma organização. Então, para fazer isso, eu estou trazendo aqui, sem querer aprofundar, mas para dar um modelo para vocês, eu estou dando um exemplo aqui, olha, um link aqui embaixo, que traz um modelo de relatório de valuation, chamado laudo de avaliação econômica, ou valuation, tá certo? De uma empresa, tudo em português, que dá para ter ideia da arquitetura que isso é feito. E a literatura fornecida também dá todo o esquema de como fazer o valuation no passo a passo. Ele é bastante voltado para a área contábil, financeira, mas o importante é saber que é possível qualquer pessoa, seguindo a receita, produzir o seu valuation projetado, né, e produzir o seu valuation final, valuation real, né, ou seja, o laudo de avaliação econômica, para que eu possa colocar à venda ou dizer ao mercado que a minha empresa, seja ela no mundo real, junto com o meu website, junto com o meu website metaversal, ou só no metaverso tem um valor XYZ. Então, esse tipo de coisa é perfeitamente possível ser feito. Então, vamos entender aqui o que já vem acontecendo nesse mercado. Existem publicações, existem muita informação, principalmente no sentido em que produzir análise de valor de uma empresa, ela é importante como uma estrutura metodológica para que os executivos de uma empresa saibam como é que uma empresa é valorizada, é vista, e possam utilizar essa arquitetura para poder fazer a melhor gestão com o objetivo de alcançar o maior valor da empresa possível. Veja, todas as ações que a empresa faz, elas se convertem, tudo aquilo que é custo operacional, tudo aquilo que são despesas que a empresa tem, tudo aquilo que a empresa ganha, tudo aquilo que ela imobiliza, tudo aquilo que ela transforma, ela tem capital tangíveis e intangíveis, né? A valorização do intangível, todo esse processo, ele precisa ser analisado e entendido e pode ser utilizado como método de gestão. Esse é um ponto importante dentro do material que nós estamos fornecendo, porque quando os executivos de uma empresa percebem que o grande objetivo do negócio é valorização do negócio, a valorização da empresa, tudo aquilo que agrega valor e que não traz prejuízo, aumenta o valor do negócio. Então, esse é o lado positivo da coisa. Agora, aqui, quando se fala em metaverso, eu estou trazendo aqui uma figura que fala os 7 projetos de metaverso top que foram, né, que trouxeram retorno em 2021. É um exemplo aqui de projetos como o Block, o FNC, o VR, o Alice, o Atlas, etc., aqui, que tem aqui um valuation estabelecido a partir de determinados critérios de mercado. Thelma, até aqui está entendido? Tem algum comentário a fazer? Não, está entendido. Puxa muito para a questão das mesmas análises que a gente faz para a marca, né? Quando a gente cria uma marca. Perfeito. Então, quem já tem essa visão, geralmente o pessoal de marketing, e
pessoal de tecnologia muitas vezes não tem essa visão, então acho que está sendo excelente para eles se conectarem com o tema. Perfeito. Vamos entender aqui o seguinte: quando eu olho para metaverso, a monetização em metaverso ela acontece a partir de criptoativos. Vamos lembrar disso, das nossas aulas. Ela acontece a partir de criptoativos, né? É mais propício. Eu posso fazer meio convencional? Posso, mas o ideal é que seja feito a partir de criptoativos. Então, esses projetos, esses 7 projetos top aqui de metaverso, que estão indicados aqui, eles tiveram o seu valuation depois que houve a, vamos dizer assim, a abertura dessas empresas ao mercado a partir de um IDO, ou seja, o IDO, IDO aqui é um processo de colocar os tokens, que seriam as moedas digitais da empresa, à venda no mercado. Ou seja, uma empresa ela tem valor pela quantidade de capital que ela tem investido ou que ela comprou, vendeu como resultado acumulado. Isto aqui é importante a gente entender que o valuation, ele está, quem faz aqui no caso, quem faz esse valuation é o próprio mercado, ou seja, são as exchanges que dizem que, olha, o projeto Blocks, em função do que vendeu para tais, né, para investimento de tais empresas nesse projeto, rendeu, tem um valor aqui de 522,7 milhões de dólares. Ah, o outro aqui tem 35,2 milhões. Então, esse valuation, normalmente, ela é feita pelas exchanges descentralizadas. Nesse caso, do que está aqui como representando, o ROI é baseado, né, no Widow, que é a oferta inicial. É assim como se eu dissesse, se eu abrir minhas ações na Bolsa, eu vou fazer um IPO, né, eu estou vendendo as ações da minha empresa no mundo físico, né, todo o lastro da minha empresa no mundo físico. No mundo virtual, eu tenho outras formas de fazer isso. Eu tenho aqui as ofertas de moedas iniciais, as ofertas de exchange, as ofertas de farm, as de DEX. Eu tenho vários tipos de oferta ao mercado que lastreiam a economia, o DeFi, de uma maneira diferente. Mas aqui, à medida em que a empresa está um determinado tempo no mercado, vamos dizer assim, de 6 meses a um ano, eu já consigo calcular o valuation. E olha, vamos entender essas duas corzinhas aqui. Ó. Eu tenho aqui a variação do ROI corrente e a variação do ROI, né? A TH, que na verdade é o seguinte: é o maior valor que a moeda alcançou durante o período, porque a flutuação dos tokens, do valor monetário de um token, ele flutua ao longo do tempo. E aí eu tenho um período e estabeleço o maior valor. Então, eu tenho, por exemplo, atualmente 249 chegou a 698, atualmente 180 chegou a 222, atualmente 160 chegou a 213. Então, esta valorização eu vou utilizar a partir de quem faz é o mercado. Eu recebo isto, então uma empresa no metaverso, ela é avaliada pelo mercado em função do seu lastro de criptoativos. Tá? Isso é muito fácil de se entender à medida que se está lá dentro. Hoje, qualquer plataforma, hoje metaversal, oferece essa solução pronta para vocês. Então, por exemplo, na nossa plataforma gratuita Spatial, se eu quiser criar lá uma exposição de livros e vender livros dentro daquela nossa sala, eu vou utilizar um processo de monetização, vou trabalhar com a moeda dela e a minha empresa ali dentro daquele espaço virtual vai ter a valorização dada por quem? Pela própria plataforma. Ela controla os ativos financeiros dentro da moeda padrão em uso e eu vou ter a minha valoração ali
perfeitamente qualificada. Então, isso inclusive no metaverso, neste caso, é muito mais fácil do que no mundo real, porque no metaverso eu tenho um custo de plataforma, um custo do projeto, um custo do ambiente. Cada objeto dentro do ambiente ele tem um custo, e eu consigo valorizar, por exemplo, um espaço virtual de uma maneira muito mais fácil do que eu consigo valorizar uma construção física no mundo, né, físico, uma construção de alvenaria no mundo físico. Tá? Thelma, eu vou entrar num outro tema agora. Do tema anterior, você tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa colocar mais aqui? Não, eu acho que é exatamente isso. Achei interessante essa questão. Quem trabalha com lojas físicas e escuta isso deve abrir um sorrisão igual o meu, porque dá realmente trabalho. E esses custos também, quando a gente traz a comparação, né, do físico para o virtual, tem a manutenção do imóvel, tem IPTU, que a gente também fica dependendo do governo, se aumenta, se abaixa. Tem a questão dos impactos climáticos, né? Chove muito, ou de repente não podem mais estacionar na rua, é uma série de impactos. Tem a Eu depreciação, né? A depreciação dos equipamentos, super complexo, né? E eu quero também reforçar aqui para os nossos alunos que é pouco discutido esse assunto, né? Essa bagagem que o professor João Pérez está trazendo para a gente, indicando e dando fórmulas, quase ninguém está falando sobre esse assunto da valorização das empresas no metaverso. Olha, eu tenho mais um detalhezinho para lembrar para você, Thelma, que eu já falei muito disso no passado, dentro da Tudo sobre a IoT, né? Aqui eu falei do ROI, mas eu tenho que lembrar que no metaverso eu posso aplicar o ROSI também, o retorno sobre investimento em segurança da informação, né? Veja que isso no metaverso vai ser extremamente crítico. Eu tenho uma outra formulazinha que eu adiciono ao ROI para aplicar o retorno de investimento em soluções de segurança. E isto, né, segurança e privacidade, a gente vai ter que ter bastante. Mas isso é assunto para um curso mais avançado do que esse que nós estamos aqui agora, ok? Então, vamos lá. Então, já um spoiler aí que vamos ter o Advanced desse curso. Isso vai depender do nosso público, ok? Vamos lá.